Me conta uma coisa, Gabi. O que você achou do jogo do Palmeiras, hein? Cara, eu achei um jogo muito truncado, falando especificamente sobre as duas equipes ontem. Eu achei que o Palmeiras ia propor um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu entendo por conta das mudanças e o foco do Palmeiras no jogo dessa semana, né, de quinta-feira. Fabiane falou que não foi um bom resultado pro Palmeiras. Eu acho que ainda, levando em consideração o que era e as condições em que o Palmeiras está numa semana decisiva, eu acho que o empate não foi de um todo ruim. Eu acho que o Palmeiras, esse um pontinho faz diferença, porque o Flamengo acabou perdendo pro Fortaleza no sábado, né? Perdendo por 1-0 com o gol do Breno Lopes. Então acho que o empate pro Palmeiras é um saldo positivo. Fica com um ponto a mais ainda ali na liderança do Brasileirão e pode respirar um pouco mais aliviado. Seria ruim se o Flamengo tivesse vencido o Fortaleza, porque aí você tem a vice-liderança do campeonato, porque o Palmeiras iria pro segundo lugar, e ainda um jogo muito importante na quinta-feira com poucas chances de se classificar, né? Porque um 3-0 é bem difícil de você reverter. Tem a possibilidade, mas é bem difícil. O que eu gostei do jogo de ontem, até queria que vocês falassem também, se vocês acharam interessante ou não. Fabiana. Mas o Bruno Fux, né, jogando como um primeiro volante, porque a gente teve o Emiliano Martins na posição do Aníbal Moreno, que foi mal na semana passada contra a LDU, e o Abel Ferreira acha como uma possibilidade utilizar o Bruno Fux como um primeiro volante, fazendo essa posição. Acho que ele foi bem no jogo, conseguiu atribuir ali as funções e ajudar o time no sistema defensivo, e quem sabe pode ser uma possibilidade para quinta-feira também, porque o Emiliano foi muito mal. E aí eu não sei se é só questão da altitude, mas eu acho que ele é um jogador de característica bem diferente do Aníbal Moreno. Também é bom, né? E o Emiliano é bem diferente do Aníbal, né? Embora os dois sejam primeiros volantes, eu acho que eles têm características de jogo muito diferentes. Eu acho que o Emiliano acaba ajudando mais na parte ofensiva e o Aníbal é muito mais defensivo, né? Ô Gabi, a gente tem que projetar mesmo a semana do Palmeiras. E olhando o resultado de ontem, o Ricardo Pérez já manda aqui, roubaram o Santos contra o Botafogo, teve sim também o jogo do Peixe. Teve. Situação de arbitragem. Que roubaram o Santos? Eu quero entender também, manda aí o que você achou que... Pênalti foi pênalti, né? Foi o roubo. Mas de Palmeiras e Cruzeiro, gente, é assim... Eu achei até que teve um pênalti não marcado pro Botafogo, tá? Só um parênteses, numa dividida com razão. Eu acho que a gente está chegando num limite. O Rogério Ceni deu uma entrevista, inclusive no jogo contra o Bahia, né? Contra o São Paulo. Pô, tão difícil falar Rogério Ceni desassociado do São Paulo, mas ele fala, gente, quem tem o espetáculo é a TV. Não é nem mais a CBF, que é quem detém. Então quem escolhe, que horas vai colocar o jogo, que horas que quer passar o jogo, mudar o horário do jogo, colocar numa segunda, ele tem razão quanto a isso. Então, a questão de qualidade, eu acho que isso também está refletindo na arbitragem, e aí é responsabilidade da CBF, isso é verdade, mas o espetáculo, o jogo também não está sendo legal para a televisão. Ou vocês acham que é bom? Porque tem gente que fala, mas TV, né, enfim, meio de transmissão, né, veículo gosta de polêmica, eu não sei se é esse o caminho. Eu não sei, eu só sei que o campeonato também é um produto da emissora que está transmitindo, sim, né? Claro. Não tem sentido ela querer bater tanto na tecla para desvalorizar. Então, pois é. Não acompanho, não. O Ricardo Pérez está só falando aqui ainda sobre o jogo do Santos. Foi falta no Lautaro que gerou o gol do Botafogo. Bem lembrado, Ricardo, vou dar uma olhada depois. Não, mas o cara já acusa a gente. A gente fez uma pergunta, Ricardo. Onde foi o roubo? Porque a gente não lembrou, a gente tem direito ao esquecimento. Sabia que existe isso? Direito ao esquecimento até no âmbito jurídico isso existe. Valeu, Ricardo, fica conosco aí. Então é assim, a gente está sempre falando de arbitragem, mais uma vez. Tem gente falando, interpretativo, mas a expulsão do Bidon correta também contra o Vitória. E então, foi segundo amarelo, foi usada de referência para não expulsão do Gustavo Gomes, né? Porque são lances similares. Eles não são idênticos, mas são lances similares ali, né? E o árbitro no jogo do Palmeiras ainda foi pro VAR. Só continuando no aspecto que a Fabiane falou sobre ser um resultado ruim pro Palmeiras, eu acho que é pior ainda pro Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tá fora da briga. Porque era a chance do Cruzeiro conseguir um placar positivo no primeiro tempo. Conseguiu criar mais oportunidades. Inclusive, o Carlos Miguel ontem fez 4 defesas assim, excepcionais que salvaram o Palmeiras no jogo. Mas eu acho que é pior pro Cruzeiro em relação ao Palmeiras. Carlão, porque verdade. O Palmeiras fica ainda na primeira posição do campeonato, tem um pontinho de diferença, uma vitória a mais que o Flamengo. Enquanto o Cruzeiro não, né? Ele vai se afastando cada vez mais dessa disputa pelo título do campeonato. E vamos pensar num cenário em que o Palmeiras seja eliminado na quinta-feira.
Palmeiras só vai ter o Campeonato Brasileiro para disputar. Então fica pior ainda para os outros adversários, né? E aqui eu coloco o Cruzeiro porque o Palmeiras vai ter uma tabela aí com jogos que em teoria são mais fáceis, né? A probabilidade do Palmeiras vencer o Santos é maior. Se a gente for colocar quem vai vencer, o Palmeiras ou o Santos, muita gente apostaria no Palmeiras. E o Palmeiras tem 2 jogos contra o Santos. Fora do Palmeiras, né? Um fora e um em casa. O do Santos é na Vila, é isso? Santos e Palmeiras é Vila Belmiro. E aí depois tem Palmeiras e Santos de novo. Vive alô Vila Belmiro, hein? Alô Baixada Santista. A Rádio Bandeirantes nos próximos dias, até o final do ano, vai colar aí, viu? Porque o São Paulo vai mandar lá, pô. Do São Paulo. Entendeu? Próximo Mais jogo do alguns Palmeiras é no Brasileirão Juventude fora. O Flamengo tem o Sport em casa. Assim... 3 pontos pro Flamengo, né? O Flamengo vacilou. O Flamengo, contra o Fortaleza, gente, com respeito ao Fortaleza... Cara, mas o Flamengo criou muita chance, assim. O Flamengo teve, de fato, a oportunidade de empatar o jogo e de virar também, né? Mas parecia que era aquela noite que não adiantava tentar mais nada, né? O primeiro tempo do Flamengo me deu uma assustada, tá? Eu achei o Fortaleza bem melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Aí no segundo, no abafa, conseguiu algumas chances. E, cara, é bizarro, né? O Samuel Lino já tá... Ele tá no Flamengo há 2 meses, já tá carregando o mundo nas costas, em críticas e tudo. Parece que ele tá voando no clube, né? É um fluxo aqui do Brasil, né? Você vê, o Vitor Roque passou por isso, o Yuri Alberto passou por isso. Quando o Lino estreou, ele tava jogando outra categoria.